Vou falar um pouquinho sobre impermeabilização com mantas autoprotegidas. A ideia do tema aqui que a gente propôs com a EI é mostrar que existem diferenças entre os sistemas mais utilizados, que é o sistema das mantas asfálticas, e para algumas áreas a gente pode utilizar o sistema sem proteção mecânica, aquelas áreas de menor trânsito com mantas que já vêm autoprotegida. Vou mostrar um comparativo e as vantagens desse sistema. Então, a questão de segurança, um sistema já bastante referenciado, muito utilizado. Hoje, manta asfáltica é o sistema mais utilizado no Brasil e um dos mais utilizados no mundo, se não for o mais, acredito que em muitos países é o principal. Rapidez, entrega rápida, colagem da manta é rápida, não precisa esperar secar, disponibilidade do material também é rápida e economia. Bom, rapidamente, alguns conceitos, quando a gente fala de impermeabilização, então são produtos e serviços que devem conferir a estanqueidade da estrutura. A norma 9575, que fala de seleção em projeto, então cabe ao projeto contemplar a melhor solução de impermeabilização para aquela situação. Então, por isso é importante, nessa etapa de projeto, avaliar o tipo de uso da área e as possibilidades dentro das características de utilização para a impermeabilização. Então, pode ser uma impermeabilização protegida com proteção mecânica, argamassa, ou pode ser uma impermeabilização autoprotegida, em alguns casos. Isso cabe ao projeto identificar. A manta asfáltica, que é um produto que tem o asfalto como composição, ele é o elemento predominante, impermeável, pré-fabricado, um material que tem uma capacidade aí de resistência elevada, flexível e características definidas, já industrializadas. Então, algumas características da composição desse sistema. Dentro da manta asfáltica, a gente tem várias camadas que compõem o material. Então, o acabamento superficial. Então, a gente pode ter vários tipos de acabamento, essa é a variedade que a gente vai falar um pouquinho. A armadura interna ou estruturante, ele que vai dar a característica de resistência, tração, no alongamento, rasgamento. Essa é a parte da estrutura do nosso material. O composto asfáltico, está indo rápido demais, então, acho que está com fome também. O composto asfáltico é a parte que garante a impermeabilidade. Então, ele vai variar de acordo com a característica de polímeros, de acordo com a flexibilidade a baixa temperatura, e a gente chama isso de classe da manta asfáltica. Ela pode ser classe A, classe B ou classe C, de acordo com a norma. Então, dentro do composto asfáltico, ele vai ser formado a partir de uma alteração do CAP, o cimento asfáltico de petróleo, com polímeros, através de processos também de oxidação, onde a gente obtém o composto asfáltico, que pode variar aí de qualidade de acordo com as características de norma. Depois disso, as armaduras internas, a gente tem as opções mais tradicionais de poliéster, fibra de vidro e polietileno, sendo a poliéster hoje a mais utilizada por conta da alta resistência. E os acabamentos. Nós temos basicamente 4 tipos de acabamento mais conhecidos, que é o acabamento de polietileno, são acabamento antiaderente, é onde tem a identificação do material, onde tem microporos, é um material antiaderente para queima com maçarico, autoextinguível. O acabamento em areia, a gente chama também de AA. Esse acabamento é muito utilizado para aplicação com asfalto aquecido. E os acabamentos protetores, acabamento em alumínio e em acabamento ardoseado, que a gente chama de cor. Então, esses 2 tipos de acabamento, alumínio e ardoseado, eles podem ficar expostos ao sol, porém, diferente aí um do outro, o acabamento em alumínio, ele tem a função de proteger, dar algum conforto térmico, porém, ele é menos resistente a trânsito, ele tende a sofrer mais com os impactos, com a movimentação, enquanto o acabamento com ardósia, ele já é mais resistente, aceita o trânsito eventual com mais facilidade, além de ser um material também bastante estável, Quanto à chuva, sol, ele não vai oxidar, não vai manchar, então ele vai ter um aspecto final de muita durabilidade.
As características técnicas da manta, então, espessuras mínimas por norma, NBR 9952, então, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, elas estão ligadas às características dos estruturantes. Então, as resistências na tração transversal e horizontal, as resistências ao alongamento, o percentual de alongamento, e as flexibilidades a baixa temperatura, que estão ligadas à classe da manta, A, B e C. Isso varia de acordo com a qualidade do composto asfáltico. Então, você pode ter essa combinação de vários tipos, manta 3B, 4A, né, 2C, depende da característica do material. Então, varia bastante isso de acordo com o produto. Mas não só o produto, é importante a gente dar uma olhada sempre na questão do sistema que vai ser utilizado na impermeabilização. Então, um sistema tradicional, ele vai ser composto de várias camadas. Então, da base em diante, a gente tem N camadas aqui que vão estar envolvidas na impermeabilização. Acho que eu vou usar do lado de cá, que é melhor. Apontar para cá vai ficar melhor. Então, após a base, a gente vai ter a primeira camada, que é a regularização, composta por cimento e areia, nela que a gente vai dar o caimento em direção aos condutores, aos ralos. Depois da camada de regularização, a gente tem a imprimação, aplicação de primer para garantir a aderência da manta, como o colega comentou agora há pouco. Depois da imprimação, a gente vai ter a camada impermeável, no caso a manta asfáltica. E num sistema tradicional protegido, a gente teria uma camada separadora, proteção mecânica e, em alguns casos, piso. Então, esse seria um sistema tradicional comparado com o sistema autoprotegido que eu vou mostrar na sequência. Esse é o acabamento da manta ardoseada. Então, já de fábrica, você recebe uma manta com uma camada de compound asfáltico, né, um compound impermeável, e sobre ele já vem os grânulos de ardósia já impregnados no asfalto. Então, ela já vem nessa forma. O colega até perguntou agora há pouco ali no stand, mas como é que eu faço a colagem de uma na outra, né? A manta cola em cima da ardósia, né? Na verdade, você tem sempre uma área sem ardósia, né? Que é a área de transpasse, com 10 centímetros, para fazer a emenda. Essa área ela não vai ter ardósia na borda da manta. Essa é uma foto aumentada de um pedaço, né? Se a gente pegar um rolo de manta, ela vai ter uma das faces aqui sem ardósia para que você possa fazer a emenda entre um rolo e outro de manta. Ok? Esse é um exemplo de algumas obras, eu vou mostrar algumas obras aqui no Brasil. Essa é uma obra de uma casa-cor, um edifício em frente para o mar, lá em São Luís. Isso é uma manta ardoseada da Denver, manta-cor, na cor cerâmica. Então, era uma obra que tinha uma arquitetura diferenciada, eles queriam um acabamento diferenciado, uma impermeabilização exposta, uma laje de cobertura, não tinha uma função de trânsito convencional, o trânsito era eventual, só para manutenção, e aí o acabamento diferenciado que foi solicitado também pelo arquiteto, junto com o projetista de impermeabilização. Então, aqui um exemplo aí de uma aplicação de uma manta ardoseada. Então, imagina a diferença de você executar um sistema tradicional, onde você vai impermeabilizar, executar camada separadora, subir com essa argamassa, moldar argamassa de proteção mecânica, depois, às vezes, ter que executar um piso, né? O custo de tudo isso muito mais elevado. Outro exemplo de obra, uma obra em Brasília, onde também o projeto contemplou aí a utilização de uma manta com acabamento ardoseado na cor verde. Alguns exemplos de obras, então, esteticamente fica bastante interessante, economicamente vale a pena, e em termos de característica você tem a mesma qualidade do material de manta asfáltica tradicional, só com acabamento autoprotegido. Então, um estudo de caso para a gente avaliar essa questão de custo, né? Já que a gente está falando de otimização de custos, né? Então, como que a gente pode otimizar o custo? Um bom projeto pode otimizar realmente o custo e mantendo a qualidade da impermeabilização. Peguei um exemplo, que é um exemplo de uma fonte pública, está lá no site do portal Transparência, de uma obra, não peguei nem da região daqui para não ter referência, mas a ideia é só comparativamente. Obra de reforma da sede do PRT, lá em Campo Grande, de 2013,
Essa análise da planilha foi feita por esse Marcelo Borges, está disponível, quem quiser o arquivo depois eu mando para vocês verem, avaliar os custos. E aí eu separei aqui 2 itens que a gente identifica aqui nessa composição de custo. Então, impermeabilização com manta asfáltica, 4 milímetros, aqui não está especificado o tipo nem a classe, mas eu considerei que seria o mais tradicional, tipo 3B. Então, aqui tem um custo por metro quadrado e a proteção mecânica depois com o custo aqui por metro quadrado. Uma espessura baixa, né, em torno de 2,5. Às vezes, quando a gente vai deixar ela acabada, a gente vai trabalhar com 3 para cima, mas só para a gente ter uma referência para poder fazer uma comparação. Então, comparando aqui mão de obra e material, dentro desse caso, tradicional, uma tipo 3, impermeabilização R$ 44,00, proteção mecânica mais 15. Uma manta ardoseada, a gente fez uma pesquisa de preço, ela vai custar em torno de 30% a 40% mais caro do que uma manta tradicional. Porém, na aplicação, é praticamente a mesma de uma manta tradicional, o custo é um pouquinho maior por conta do cuidado, da questão de colocar os grânulos nas emendas e tal, a gente considerou aí em torno de 10% a 15% mais caro. Então, dando uma diferença global aí em torno de 20% mão de obra e material. Então, a gente consideraria aqui a impermeabilização R$ 53,00 o metro quadrado. Então, dá para a gente tirar uma diferença aí de 11%, só falando aí de material e mão de obra, eliminando a proteção mecânica numa área que você não precisaria ter trânsito constante. Então, já é uma diferença bem significativa. Mas não fica só aí a diferença, né? Alguns perguntaram, quantos por cento e tal. Acho que é importante a gente ter uma ideia desses percentuais. E, lógico, que cada obra vai ter o seu levantamento de custos. Mas tem alguns custos que a gente deve mensurar, não são mensuráveis, mas que a gente deve levar em consideração. Como, por exemplo, a inclusão de prazo no cronograma. Lógico, se eu tenho uma manta que eu já vou aplicar e ela fica exposta, então eu não tenho que levar em consideração no meu cronograma o prazo de execução de camada separadora, proteção mecânica e até mesmo um piso. Vocês viram que eu nem contabilizei piso ali, né? Eu deixei o piso zerado, como se ficasse na proteção mecânica de 2,5 cm. Então, aqueles 11% é o mínimo. Não, seria o mínimo de acréscimo, de redução que a gente conseguiria. Além disso, a gente tem redução de prazo. Então, tempo de execução, tempo de liberação. Lógico, né? Se eu executo uma camada de proteção e eu vou depois executar um piso, eu tenho que primeiro fazer a cura, deixar essa proteção mecânica ganhar resistência para depois aplicar o piso. Então, isso tudo a gente ganha no prazo. Camada extra, sobrepeso na estrutura, né? Deve ser considerado no cálculo estrutural, né? Dependendo da espessura, do revestimento, do piso, você vai eliminar peso na estrutura, com isso você também tem uma redução de custo. Estoque e movimentação de material para a confecção da proteção mecânica. Uma vez que eu vou executar uma etapa a mais, né? Uma camada a mais na impermeabilização, eu vou ter que ter cimento, areia, tem que ter mão de obra ali para fazer essa mistura, transportar esse material até a cobertura, isso tudo tem custo. A gente nem sempre consegue mensurar isso de forma fácil, mas ele está embutido. E outro ponto muito importante, condições e custos de manutenção. Uma impermeabilização autoprotegida, ela tem uma facilidade, uma manutenabilidade muito maior. Você consegue fazer a manutenção sem a quebra do revestimento. Então, algumas questões que a gente tem abordado bastante lá no IBE em relação à norma de desempenho, ele fala de condição de manutenção, né? Então, a área que você tem quebra, você tem que ter uma durabilidade muito maior, porque a sua intervenção ela fica muito mais cara. Num caso desses, não. Né? Nós não temos necessidade de quebra para fazer uma intervenção. Você pode fazer a manutenção com pinturas elastoméricas de base acrílica, isso é bem comum lá fora, reparos pontuais, reforços, tudo sem quebrar o piso. Então, isso realmente acaba viabilizando esse sistema como uma solução econômica e viável. E aí, alguns exemplos de execução, alguns cuidados que devem ser tomados, né, nos arremates, né, tem que ser feito aqui depois a aplicação da ardose, o grânulo da ardose, você pode adquirir ele. Ele já vem uma quantidade, quando a gente compra a manta, uma quantidade extra de grânulos. E aí, aqui sobre essa face aqui da emenda, enquanto o asfalto ainda está aquecido na hora do biselamento, a gente pode preencher ali com os grânulos e proteger
aquela região. Então, lógico, tem alguns cuidados de aplicação que devem ser levados em consideração. Também pode-se adquirir o grânulo de ardósia para executar esses detalhes extras. Aqui algumas obras fora do Brasil, no Canadá, na Espanha, tem bastante obra com esse tipo de acabamento, é muito comum. São lajes de baixa utilização. A utilização para cá é manutenção das caixas d'água, de antenas, equipamento. Então, não tem necessidade de você executar um piso final, ter um custo sobressalente desnecessário na obra. Lajes inclinadas, né? Sistema muito adequado para isso. Alguns exemplos aqui. Você vê que o acabamento, quando cuidadoso, ele fica muito bacana, né? Fica bonito, né? Você tem uma estética bacana. Você pode ter variação de cor, pode fazer uma aplicação, por exemplo, uma aplicação de uma pintura elastomérica refletiva, como foi usada aqui no Museu do Amanhã, né? Pode ser utilizado aquele tipo de pintura branca, vai ter um conforto térmico associado, uma facilidade de manutenção, que ela pode ser aplicada a cada 3, 4 anos, só uma camada. Aplicação sobre telhado, né? Que é um telhado antigo, já o pessoal utilizando uma manta ardosiada, cor verde. Então, além do aspecto estético, né, fica interessante, também a questão aí da recuperação da estrutura e proteção. E aqui, no Rio de Janeiro, os próprios Arcos da Lapa, né? Ali um dos projetos que foi utilizado uma manta ardosiada. Ali na recuperação da parte superior, ali na região dos trilhos, né, foi feito lá pelo pessoal da HP, a impermeabilização de toda essa área, com dificuldade executiva bastante grande, ali tinha muito detalhamento de arremate e tudo, e foi utilizada a Devermanta cor, a cor cinza, né, toda essa área superior. Então, aqui a aplicação, sobre ela foi feita pintura, então é um material, um grânulo de ardósia, né, então ele aceita a pintura, ali no caso tinha uma especificação da pintura, né, pelo IFAM, tinha que ser uma pintura à base de cal, né, e o Gino está aí, né, é isso, né, Gina? À base de cal, né? Então, foi feita a mesma pintura da fachada, integrando, inclusive, a impermeabilização com a parte visual ali da obra, com o mesmo sistema de pintura. E aí, imagina a dificuldade ali, custo que iria ter para fazer toda a proteção mecânica, armar, colocar tela em toda essa área. Então, é realmente uma opção econômica e tecnicamente viável. Okay. Tentei não gastar muito tempo, afinal de contas, a gente está na hora do almoço. Obrigado a todos, agradeço a participação. Obrigado.